Salve Maria! Podemos dizer que Nossa Senhora é corredentora? O tema da corredenção de Maria é um dos mais atuais em nossos dias. Existem posturas divergentes, discussões e estudos. Foram apresentados temas sobre a corredenção mariana em congressos internacionais em Fátima, na Itália e em outros centros marianos. Para ir diretamente no tema, necessitamos definir dois pontos fundamentais. Primeiro, o que é um dogma? Segundo, o que significa corredenção? Um dogma é uma verdade de fé, revelada por Deus e proposta pelo magistério da Igreja de modo vinculante, claro e definitivo, por estar apoiada na autoridade do próprio Deus. Agora vamos à segunda questão. O que significa corredenção? O termo estuda a cooperação de Maria na obra de nossa redenção, que é realizada por nosso Senhor Jesus Cristo. A doutrina que se define nesse particular está claríssima nos ensinamentos dos papas e no Concílio Vaticano II. Porém, a discussão vai sobre o termo corredentora, que é questionado por muitos teólogos protestantes, inclusive por alguns teólogos católicos. O título corredentor aparece por primeira vez no século XV, em um dos hinos da Abadia Beneditina de São Pedro de Salzburgo. Na primeira metade do século XX, começa a ser usado para designar a cooperação de Maria na redenção objetiva e não unicamente na redenção subjetiva. O que quer dizer isso? Que Maria participa da conquista das graças de nossa redenção. O padre Antônio Roio Marim apresenta duas razões fundamentais para crer que Maria é realmente nossa corredentora. Primeiro, disse ele, por aceitar livremente ser a mãe de nosso divino Redentor. Segunda, por sua compaixão aos pés da cruz. É exatamente a participação de Maria no sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo que faz dela nossa mãe na ordem da graça, como ensina o Concílio Vaticano II. Diz o concílio, padecendo com Jesus, quando morria na cruz, Maria cooperou de forma inteiramente ímpar na obra de nossa salvação. A palavra cooperar é um termo composto, cooperação. E qual é a operação na qual Maria coopera? É a nossa redenção. Amigos, a doutrina não podia ser mais clara. Essa maternidade de Maria sobre os homens se fundamenta na maternidade divina e na obra de nossa salvação. E é por isso que São Roberto de Deutz chama o parto doloroso de Maria, do qual nascem seus filhos espirituais, a sua participação no sacrifício de Jesus. Assim, Maria é nossa mãe porque ela coopera com a nossa salvação. Do contrário, ela seria mãe do nosso Redentor, mas não seria nossa mãe. Portanto, dizer que Maria é nossa mãe e não aceitar que ela é corredentora é uma contradição evidente. Até o momento, não houve nenhuma definição dogmática sobre o tema e, portanto, nós podemos ter e defender nossa convicção pessoal, porém não podemos impor como doutrina obrigatória. O Papa Pio IX, ao definir o dogma da Imaculada Conceição, afirma que assim como Cristo assumiu de Maria a natureza humana, Maria Santíssima, unida a ele, triunfa sobre a serpente infernal, destruindo sua cabeça com seu pé imaculado. Sobre isto, comenta o maior mariólogo do século XX, Gabriel Maria Roschini. Disse Roschini, triunfar com Cristo, quebrantando a cabeça da serpente, não é outra coisa que ser corredentora com nosso Senhor Jesus Cristo. O Papa Leão XIII afirma que o poder de Maria nunca poderá ser superado por nenhum homem, nem sequer por um anjo. Esse Papa enfatiza que junto à cruz Maria ofereceu o seu próprio Filho ao Pai, atravessada por uma espada de dor. Na encíclica Supreme Apostolatus, ele explica que Maria está associada à salvação da humanidade e é por isso mesmo que foi feita a corredentora do gênero humano, são palavras do próprio Papa. Com precisão ele ensina que Maria foi cooperadora no sacramento da redenção do homem e também cooperadora na dispensação das graças divinas. São Pio X, o grande São Pio X, ensina que era tal a união de Maria com Jesus e com seu sacrifício redentor, que o que nosso Senhor Jesus Cristo experimentava na sua carne, ela sofria no seu coração. Este Papa aprovou 3 orações com o título Corredentora aplicado a Nossa Senhora. Bento XV assinala que, em comunhão com seu filho, a Virgem Maria suportou a dor, abdicou os direitos de mãe para conseguir a salvação da humanidade
e enquanto dependia dela, imolou a nosso Senhor Jesus Cristo. De modo que se pode afirmar, diz o Papa, que redimiu a linhagem humana com Cristo. O primeiro Papa a utilizar formalmente o título Corredentora foi Pio XI, no encerramento do Jubileu da Redenção. Aos peregrinos de Vicência dizia: o Redentor devia associar-se com sua mãe na sua obra. E é por essa razão que nós a invocamos sob o título de Corredentora. No ano seguinte, ele voltou a chamar a Maria de Corredentora, quando disse Nossa Mãe e Nossa Corredentora, na comemoração quaresmal da Virgem de Nossa Senhora das Dores. O seu sucessor, o Papa Pio XII, declara que Maria é a generosa sócia do Divino Redentor, deixando muito claro que nossa salvação é fruto da caridade de nosso Senhor Jesus Cristo e de seus sofrimentos, associados intimamente ao amor e às dores de sua mãe. O Concílio Vaticano II é muito claro ao afirmar que a cooperação de Maria com a obra do Salvador foi única e se estende a todo o mistério de sua salvação, desde a Anunciação até a cruz, de modo que Maria não foi um instrumento puramente passivo nas mãos de Deus, mas que cooperou para a salvação dos homens com fé e obediência livres. O concílio afirma que Maria se manteve de pé junto à cruz, consentindo com amor na imolação da vítima que havia sido engendrada por ela mesma. Isso remete ao Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 25, que apresenta Maria unida aos sofrimentos de seu filho. Aí, no Evangelho de São João, encontramos a palavra junto. Maria estava junto à cruz, em grego steme, em latim justa, que simboliza que Maria não só estava próximo de Jesus, mas que ela estava de pé, que ela estava junto a Jesus, que se apresentava a Jesus. Maria está junto à cruz em total união de sacrifício com seu filho. Como podemos ver, o concílio expõe com toda clareza a doutrina da corredenção mariana, porém não utiliza o termo técnico. Por isso que o padre Antônio Rui Marim afirma que a doutrina de Maria Corredentora consta de maneira expressa e formal no magistério da Igreja através dos Romanos Pontífices e do Concílio Vaticano II. Depois do concílio, Paulo VI volta a afirmar a função cooperadora de Maria no nascimento e no desenvolvimento da vida divina na alma de todos os redimidos. E o Papa João Paulo II foi muito pródigo em utilizar o título de Maria como corredentora em várias alocuções, audiências gerais, como por exemplo esta, do ano 1982, em que o Papa João Paulo II disse: Maria participou de maneira admirável dos sofrimentos de seu filho, com o fim de ser corredentora da humanidade. Porém, nos documentos mais importantes, como a encíclica Redemptoris Mater, ele evitou usar esse título. No magistério de João Paulo II se destaca uma catequese mariana do dia 9 de abril de 1997, e o título original dessa catequese era Maria, Corredentora do Gênero Humano. Porém, não se sabe por que, no momento de ser publicado, se colocou Maria, a única colaboradora da redenção. Aqui, apesar de que o título foi modificado, talvez para evitar discussões, está presente toda a doutrina sobre o tema. Se compreende assim que a expressão corredentora não está e nunca esteve proibida. Segundo o comunicado oficial da Comissão Preparatória do Concílio Vaticano II, as expressões corredentora e mediadora universal de todas as graças são corretas. Porém, poderiam ser mal entendidas pelos irmãos separados, especialmente os protestantes, com maiores dificuldades e por isso foram omitidas. Só no céu vamos poder medir quanto a Igreja deve a Maria no conhecimento da fé. Maria é o exemplo colocado por Deus para nos ensinar a cumprir o nosso papel como membros ativos da Igreja no mundo que agoniza espiritualmente. A missão é grande, irmãos. É por isso que ninguém está permitido a cruzar os braços. A fé de Nossa Senhora será nosso sustento nos momentos difíceis em que nós não encontramos apoio entre outros homens. Aos pés da cruz. Sua fé foi submetida a uma tríplice prova. A prova do invisível, a prova do incompreensível, a prova das aparências contrárias. Essa tríplice prova, ela superou de modo mais heróico. Com efeito, Maria viu ao seu filho no estábulo de Belém e acreditou.
que ele era o Criador do mundo. O viu fugir de Herodes e não deixou de crer que era o Rei dos Reis. O viu nascer no templo e acreditou que ele era eterno. O viu fraco, sujeito aos sofrimentos, chorando sobre a palha do presépio e o acreditou onipotente. Observou que não falava e acreditou que era o verbo do Pai, a palavra do próprio Deus. O viu, enfim, maltratado, crucificado, morrer na cruz e sempre acreditou na sua divindade. Apesar de que outros vacilaram na fé, Maria permaneceu sempre firme, nunca vacilou. A vitória de Maria é a vitória de Deus. Esse triunfo só se cumprirá através do caminho que ele mesmo quis comunicar aos homens através da mais sublime mensageira que ele poderia encarregar. Nossa Senhora, a Santíssima Virgem Maria, que desde uma pequena cidade portuguesa de Fátima proclamou para todo o mundo: por fim, o meu imaculado coração triunfará. Levemos nos nossos corações a certeza de que a promessa de Maria se cumprirá e que cada um de nós é convocado para fazer parte dessa missão de encher os corações cristãos de confiança na vitória do coração sapiencial e imaculado de Maria. Salve Maria!